Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que imensa alegria vê-lo nos acompanhar até aqui, a nossa quinta pregação desse nosso retiro paroquial. Já passamos da metade do retiro, né? Se ainda você não viu os outros vídeos, é importante que você os retome, mas nós estamos nesse itinerário espiritual com as igrejas do Apocalipse e teremos depois mais algumas surpresas pela frente. Mas você se recorda que nós estamos agora para ver a última das igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, né? Então eu queria convidar a você de tomar o livro das Escrituras, né? Capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio e nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes: sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro puro no fogo, para que enriqueças, vestes brancas, para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e o colírio para que unja os teus olhos e possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui eu queria começar com uma coisa interessante. Aquilo que o Espírito diz, começo pelo fim, ele não diz a uma igreja, mas ele diz a todas as igrejas, a todas as comunidades, a todas as paróquias, a todas as dioceses, falando a Laodiceia, aos cristãos que estavam na cidade de Laodiceia, o Espírito fala a todos os corações. Aqui tem uma coisa bonita. A palavra de Deus, ela não é uma parte para mim. Isso diz ao meu coração, isso não diz ao meu coração. Isso serve para mim, isso serve para o outro. Não, a palavra de Deus é inteiramente para nós. O que nosso Senhor diz por sua palavra, diz a todos os corações. Mas vamos aqui devagar, porque Laodiceia é uma igreja belíssima, né? E ao mesmo tempo muito questionador este texto. Assim fala, versículo 14, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se dá títulos aqui muito interessantes. Isso nos ajuda a entender até a crítica que Jesus vai fazer aos cristãos de Laodiceia. Por que Jesus se chama de o Amém? Né? O que significa a palavra Amém? Né? A palavra Amém não significa sim. A palavra Amém não significa eu creio. Tudo isso está contido. Mas quando eu digo Amém, eu digo eu confio nessa realidade e eu me entrego a essa realidade. Amém significa isso. Eu me dou a esta realidade. É como se quando nós fôssemos comungar e o padre ou o ministro dissesse corpo de Cristo, nós diríamos, o Amém poderia se traduzir assim: eu me entrego ao corpo de Cristo, eu me dou a esta realidade, eu me abandono a isso. Isso significa Amém. Né? Amém é aquele abandono que gera em nós uma fidelidade. Eu perco tudo, mas não perco a isso. Cristo é o Amém porque ele é o fiel, né? Ele é o fiel. Agora, o segundo título é muito interessante. Ele não é só o Amém, mas ele é a testemunha fiel. É o Amém, aquele que vive a fidelidade,
mas que testemunha. Nas Escrituras, se nós víssemos o texto original, nós veríamos a palavra martiria, a palavra mártir. Ele é um mártir fiel. Por quê? Jesus é aquele que deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós. Jesus é fiel a nós, morrendo por causa de cada um de nós. Mas também ele é o princípio da criação de Deus. É a partir de Jesus que tudo está criado. E é em Jesus que tudo encontra, toda a criação encontra o seu sentido. É na fidelidade de Cristo, né? É no amor de Cristo, é em Cristo que nós encontramos sentido. Então Jesus está dizendo a esta comunidade: olha, quero lembrar vocês quem eu sou. Eu sou o fiel, o que deu a vida por vocês, e para mim, de mim, em mim, para mim, estão destinadas todas as coisas. E é a partir disso que Jesus faz a crítica à comunidade de Laodiceia. Conheço a tua conduta, não és nem frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Ou seja, eu queria que vocês fossem quentes, que vocês fossem fervorosos, que vocês fossem também um grande amém, testemunhas fiéis e verdadeiras, e se unissem a mim de uma maneira definitiva. Mas acontece que vocês não estão nem aqui nem lá. Vocês não são nem quentes, como eu quero, mas nem frios também. Os pagãos são frios, eles não estão se enganando, né? Mas vocês, né, dizem que são cristãos, mas vivem como pagãos. É isso que Jesus está dizendo. Assim, porque és morno, nem frio e nem quente, eu estou para vomitar vocês da minha boca. A imagem é muito forte, né? Jesus que vomita da própria boca, como, e desculpa, né, mas alguém vai se sentir até enojado com o que eu vou dizer, é como quando a gente coloca comida estragada na boca. Imediatamente o nosso organismo se move para rejeitar aquilo. É quase como assim, é incompatível alguém que viva mornamente com Cristo. É incompatível. E por isso, essa mornidão espiritual, essa letargia, esse sono, este desânimo, é uma desgraça para a vida de um cristão, né? Porque nos torna frios, mornos, né? Nos torna assim, sem amor, sem desejo, sem vontade, né? Dizia São João Bosco que um cristão triste é um triste cristão, ou seja, aquele que perdeu a sua esperança, a sua confiança em Deus e que vive empurrando a vida com a barriga, né, como dizemos nós, é terrível, é terrível. Deus nos livre disso, irmãos. Uma comunidade morna é uma comunidade que não tem decisão, que não tem aquela garra, aquela gana, né, e que é levada por tudo, porque não tem raiz no fundo, perdeu-se. Então é preciso que a gente suplique a Jesus a graça de podermos ser fortes, ser quentes. E Jesus vai explicar o motivo da mornidão espiritual. Jesus vai explicar o motivo de por que a comunidade está desse jeito, de por que a comunidade ficou assim letárgica, lenta, né? Como quando nós estamos sonolentos no início do dia ou no final da noite, que já não conseguimos prestar mais atenção em nada, não percebemos, os detalhes nos passam desapercebidos. E Jesus explica por que a comunidade entrou, né, neste grande pecado, né, da tibieza. Esse é o pecado da tibieza, ou seja, do amor frio, do amor que não se mostra com força, com entusiasmo, com desejo. Jesus diz, porque você diz, ele explica de onde vem essa mornidão, a tibieza. Você diz, sou rico, enriqueci-me de tudo e não preciso de mais nada. Já cheguei num nível da minha presença na igreja, onde tudo que eu tinha que experimentar já experimentei,
a pregação do padre já não me fala mais nada ao coração, os cantos da liturgia já não me inflamam, e ir também rezar como os que acabaram de chegar agora fazem, não, isso é coisa para gente fraca, né? Amar as pessoas, não dá para mim, não, vamos fazer isso, não vai dar certo. É alguém que disse, eu sou rico, eu não preciso de mais nada, basta, né? Basta. Enriqueci-me e de mais nada preciso. Agora, olha o que Jesus diz. A pessoa acha que é rica, mas Jesus está dizendo, mas tu não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz. Você perdeu a felicidade, porque você vive por fazer coisas. Miserável, ou seja, entrou em misérias, agora vive de mesquinhezes, né? Assim, daquelas realidades da comunidade, o diz que me disse, a fofoca, a disputa de poder, o comentário, porque o vaso, né? O vaso está aqui, agora colocou aqui, e a gente se esquece do essencial, né? A gente se esquece da meta, é como alguém que se distraiu e se esqueceu. O que eu vim fazer aqui mesmo? Eu vim amar Jesus. Eu vim amar Jesus, não vim me preocupar que estão falando mal de mim, eu não vim me preocupar que mudou tal detalhe da comunidade, eu vim me preocupar que eu quero amar Jesus com toda a força da minha alma, com toda a força do meu coração. E aí a gente se entrega às misérias. Claro que isso não acontece na nossa paróquia, mas vocês acreditam que em paróquias em Marte tem pessoas que vivem de fofoca, né? Brigam entre si, irmãos de comunidade que não se falam. Você acredita que isso existe em algumas comunidades católicas no mundo? E eu não estou falando isso para escandalizar vocês, não, mas para a gente tomar cuidado para não acontecer conosco. Ou pessoas que se sentem tão desanimadas por causa de um detalhezinho que mudou. Porque o padre agora quer assim, porque o coordenador que eu gostava saiu, agora veio o outro, porque eu acho agora que está tudo errado na comunidade, porque a comunidade era branca e ficou preta, era amarela e ficou azul, e a gente se perde nesses detalhes, e é isso que nos torna miseráveis, preocupado com mesquinhezes. E isso, Jesus diz, a terceira característica do tíbio é a pobreza. Ele é pobre, ele vai se empobrecendo, não aquela pobreza boa que Jesus vem nos ensinar, mas ele vai ficando sem nada para oferecer, ele vai ficando seco, oco, sem vida, sem força, ele vai se tornando um irmão amargo na comunidade, tudo para ele é ruim, as pessoas falam e ele se sente ofendido por tudo, a palavra de Deus sempre é para o outro, nunca é para ele, e ele vai sendo aquele espírito pesado na comunidade, e ele começa a contaminar o interior da comunidade, e aí todo mundo quer ir para frente, ele puxa para trás. Isso pode nos acontecer, irmãos, porque entramos numa pobreza, numa mediocridade. Atenção, um cristão não tem direito à mediocridade. E mediocridade, vocês já devem ter me visto falando, é estar na média, né? Medíocre vem de mediano, daquele que está na média, aquele que, né? O cristão não é chamado a viver mediocremente. Ou se dá tudo ou não se dá nada. Ou se é quente ou se é frio. Morno é vomitado. Morno é comida estragada. Mas Jesus diz duas outras consequências da tibieza. Deste desânimo da alma. Ele é cego. Ele já não enxerga mais nada. Deus vai realizando coisas, feitos, vai dando sinais e a pessoa não consegue mais enxergar. Ela só vê o mal, só vê o negativo, não vê mais beleza, não se encanta mais, né? Não vê a beleza da palavra de Deus, não vê a beleza dos irmãos que se convertem. Por exemplo, alguém se converte, esse irmão diz, não, é fogo de palha. Meu irmão, pelo amor de Deus, um jovem chega na comunidade cheio de desejo de amar Jesus, e nós sabemos que os jovens têm os limites dele, mas a gente diz, não passa de 2, 3 meses, isso é cegueira, Ou um irmão que se converte e diz, não, com a vida que ele tem, ele não vai durar muito tempo aqui.
Meu irmão, pelo amor de Deus, permita que o Espírito Santo te liberte desta escravidão. E por fim, ele é nu. Ele é nu. Como os nossos primeiros pais do paraíso. Porque estas pessoas habitualmente sentem-se muito perfeitas. Só que a postura delas faz com que elas se tornem visíveis. A dureza dela torna o pecado dela ainda mais claro. A tristeza dela torna o pecado dela ainda mais claro. Então aqui essa pessoa acha que está conseguindo se esconder, mas ela está nua. As vergonhas dela gritam. É como alguém que usa uma máscara, como criança resolve colocar uma máscara no rosto e vai crescendo, o rosto vai crescendo e ela continua usando a máscara pequena. Todo mundo vê que é ela, mas ela ainda acha que se esconde. Não, isso é a morte, isso é mornidão espiritual. Então é preciso que a gente veja essas características, né? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu, como frutos da tibieza. Se eu tenho estas coisas, eu já entrei na tibieza, né? Eu preciso agora voltar a deixar esta preguiça espiritual para trás. Mas Jesus diz: aconselho-te a comprares. Para cada coisa Jesus dá uma cura. Ouro de mim, purificado pelo fogo. O ouro é a constância no sofrimento. O sofrimento na vida da comunidade tem que me fazer ser constante. E assim como o fogo é purificado, né? Aliás, o ouro é purificado no fogo, nós também, as tribulações têm que ir tirando de nós aquilo que tem que ser queimado, para a gente se tornar mais puro, mais precioso. Jesus continua dizendo, né? Vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. Essas vestes brancas são a pureza de quem vê a Deus em tudo, né? É tão bonito um santo, alguém que vive a santidade, ou está lutando pela santidade, e nós temos irmãos assim no nosso meio. Eles encantam. Pode ser um idoso, mas ele traz consigo uma jovialidade impressionante. Pode ser uma criança, mas traz consigo uma sabedoria de ancião. E pode ser um jovem, né? Mas traz consigo a força, né, de um exército. Os santos, eles brilham, eles reluzem com vestes brancas. A um santo se sente o cheiro de santidade. Faz bem estar perto dessas pessoas. Nós queremos estar próximos a ela. Não é assim com os irmãos que buscam a Cristo com mais força na comunidade? Eles carregam consigo algo que ninguém tem. E a gente olha esses irmãos e diz: eu quero ser como fulano, né? Eu quero ser... Claro que ele é pecador, ele tem limites, mas ele está lutando. Ele não quer ser morno, ele não aceita ser morno. Talvez não seja ainda, né, uma grande fornalha de fogo, mas ele está lutando para ali chegar. E isso, meus irmãos, são indícios de santidade. E aí Jesus continua, né? O colírio, para que unja os olhos e possa enxergar, né? O colírio da verdade. A verdade que me faz enxergar, em primeiro lugar, quem eu sou. Não me faz enxergar, né, ao pecado, né, só para dizer quem está aqui, do Vinícius que está gravando, mas me faz enxergar ao meu pecado e de, inclusive, permitir que na minha vida aconteça aquilo que está na carta aos Filipenses, né? Quando o apóstolo diz: cada um considere o outro como maior do que ele é. Eu preciso entender que o meu irmão talvez esteja muito mais adiantado que eu na vida espiritual. E que talvez ele ache que eu estou, mas eu sou muito mais fraco que ele. Mas estou lutando. Dá para entender que nós precisamos aqui, minha gente, de decisão. Daquilo que Santa Teresa diz, de uma determinada determinação. E aí Jesus continua. Uma coisa muito bonita. Quanto a mim, Jesus diz: por que eu estou sendo duro com vocês, Laodiceia? Eu corrijo porque eu amo. Cuidado, porque se a palavra de Deus nos corrige, é simplesmente porque Deus nos ama. Nós deveríamos estranhar quando a palavra de Deus não se torna mais capaz de nos corrigir. E aí o problema não é o pregador, o problema não é a palavra, o problema é o meu coração, que se tornou morno e por isso não consegue mais sentir o gosto da vida espiritual. Por isso, meus irmãos, né, é preciso permitir que o Senhor abra para a gente uma porta, como Ele próprio dizia,
Que Ele abra para a gente uma porta e nos deixe entrar novamente na sua dignidade real. E como isso vai mudar na nossa vida? Eu digo uma única palavra, porque nós vamos tocar nisso um pouquinho mais para frente. Jesus aqui vai dizer: eu abrirei uma porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui a gente tem uma referência muito clara da Eucaristia. Nós não comungamos porque nós estamos prontos, mas nós comungamos para que Cristo comungue de nós. Para que a minha carne seja transformada pela carne de Cristo. O meu corpo seja transformado pelo corpo de Cristo. Por isso, Santo Efrém, e eu encerro dizendo isso, costumava dizer que quando alguém iria comungar, você poderia dizer a esta pessoa com muita tranquilidade, ao invés do corpo de Cristo, poderia dizer: receba o fogo do Espírito Santo. Cada vez que nós recebemos a Eucaristia, meus irmãos, há uma explosão do fogo do amor de Deus nas nossas almas. Só que se nós estivermos mornos, nós não vamos perceber. Deus te abençoe. E uma pessoa me pediu a bênção, então agora eu vou dar a bênção nas próximas pregações. Deus lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.